direção a esta palavra que o Senhor mesmo escolheu. Espírito Santo da verdade, eu te peço, Senhor, vai repreendendo, meu Deus, toda a frieza espiritual. Meu Deus, que as muralhas da impedição venham cair por terra em nome de Jesus Cristo. E fala, meu Pai, usando o teu servo, que a tua igreja estará aqui para glorificar o teu santo nome. Pai Santo, Pai querido, envia, meu Pai, um exército de anjos para proteger o teu servo contra toda a ira e toda a contenda, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar neste lugar e a igreja do Senhor glorifica o nome do Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sinta alegria em ouvir a palavra do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Jesus está feliz com você? Amém. E Ele vai ficar mais ainda que você vai adorar o nome dele. Glória a Deus. Mais e mais e mais e mais. Amém? Você pode sentar? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de começar, da gente falar da palavra, da gente usar aqui, da gente se alegrar com aquilo que Deus tem para a nossa vida, eu orei bastante para que Deus, a minha oração foi a seguinte: Deus, não deixa eu estragar aquela festa, não. Não deixa eu roubar a tua glória, Senhor. O Senhor, Ele é soberano em tudo. O Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Que a glória seja dada a Ele, que o louvor a Ele, a adoração a Ele, que a nossa vida esteja entregue a Ele, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu, como já foi dito, eu congrego numa igreja, a Igreja Apostólica Ebenezer, aqui em São Bernardo, pastoreada pelo apóstolo Paulo, bispo Sandro, aos quais meus pastores me permitiu estar aqui, me abençoar, e trago a paz do Senhor da parte deles também, pastor. Deus abençoe. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a igreja pela recepção, agradecer por vocês lutarem e perseverarem pela palavra de Deus. Agradecer, pastor, muito obrigado por emprestar um pouquinho desse altar que o Senhor te confiou. Que Deus possa abençoar, que Deus possa transbordar esse lugar em nome de Jesus. Meu querido amigo Edu, meu Deus, eu aprendi tanto com esse homem ali, na Volkswagen ali, Presbítero Fernandes, ali a gente fala, nosso pastor, a gente junta ali todos os dias na hora do nosso almoço, e a gente fala do Senhor, e a gente apacenta um ao outro, e a gente é edificado um pelo outro ali, e o nome do Senhor tem sido glorificado naquele lugar. Para a glória do nome de Jesus, tudo isso acontece. Edu, muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado. É um prazer demais te rever, é um prazer perseverar do teu lado, Fernandes. É um prazer estar contigo, Flavinho. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Irmãos, antes de começar a ministrar aqui, antes da gente começar a falar da palavra do Senhor, eu tenho duas observações a fazer. A primeira é a palavra do Senhor, ela fala, né, para a gente julgar a profecia e não o profeta. Se eu falar alguma coisa aqui que te ofenda, alguma coisa que vá ferir o seu coração de alguma maneira, de antemão eu te peço perdão. A minha intenção é emprestar, quero entregar a minha vida por completo ao Santo Espírito. Para que Ele faça. A segunda observação é que se eu falar alguma coisa aqui, meus irmãos, que vá totalmente contra a que o vosso pastor ministra nesse lugar, eu vou te falar uma coisa: fique com a palavra dele. Porque é Ele que luta, é Ele que chora, é Ele que ajoelha, é Ele que jejua, é Ele que está abrindo mão de muitas coisas para que o Senhor, através da vida dele, abençoe a sua. Então eu vou estar aqui, daqui a pouco eu vou embora, não sei quando volto, não sei se talvez Jesus volte para mim ou para a igreja daqui a pouco. Mas se Jesus perseverar, continuar ainda com a militância da igreja, eu tenho certeza, pastor, que é a sua vida que Ele vai usar para abençoar esse lugar. Se eu falar alguma coisa que vá contra a vida do seu pastor, contra esse lugar, contra aquilo que ele prega, fique com a palavra do seu pastor. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então bora lá? Eu também queria fazer um pedido de perdão, irmãos. Nesses 21 anos de evangelho, de corrida com Cristo, eu participei de muitos e vários congressos, festividades, ainda participo para a glória de Deus. A gente na nossa igreja também, a gente faz bastante festividade, a gente se alegra também, porque isso é bom, isso edifica, isso alimenta.
E sempre que a gente faz alguma coisa, a gente cria uma expectativa, né? A gente fala, pô, quem é que vai vir pregar? Quem que vai vir? Quem que Deus vai usar? E aí a gente olha, a gente fala, será o pregador tal? Será que esse cara prega? Será que Deus usa esse cara aí? Será que Deus usa essa mulher? E tudo mais. E a gente espera aprender alguma coisa, algo que a gente nunca ouviu. E eu de antemão, eu queria te pedir perdão, em primeiro lugar, pela minha fala. Até porque, meu irmão, eu sou filho de cearense. Tem cearense aqui nesse lugar? Glória a Deus pela sua vida. E eu não me preocupo, meu irmão. Se acabar isso daqui e eu ficar recebendo tapas e tapas nas costas e elogios e tudo mais sobre aquilo que eu vier a falar, eu vou te falar uma coisa, nós perdemos. Mas se eu sair daqui e se você sair daí convicto de que Jesus falou no seu coração, que nós vencemos o nome dele, então eu não vim aqui, eu nem me preocupo com isso, com essa questão da eloquência da palavra, do português coloquial, de falar direito ou todo, de te impressionar. Eu não vim aqui te impressionar, eu vim aqui emprestar a minha vida para que o Espírito Santo fale na sua. E que o seu coração esteja aberto. A minha oração é que no seu coração a semente lançada aqui encontre terra fértil, e que o Senhor venha frutificar bênçãos e mais bênçãos na vida. Aleluia, Deus! Glória a Deus, glória a Jesus. E eu queria pedir para você que tem Bíblia, um aplicativo de Bíblia no seu celular, abre a sua Bíblia aí no Salmo 37. E nós vamos pegar esses dois versículos aqui, que está como base, está como palavra responsiva aqui dentro dessa festividade. Amém? Salmo 37, o verso 23, o verso, né, que o Salmo é poesia e os seus versos são versos e tudo mais. Glória a Deus por isso. Salmo 37. Aleluia. Verso 23. Posso ler? Amém. Glória a Deus. Os passos de um homem bom. Repita comigo, um homem bom. Aonde eu falo um homem bom, entenda-se também uma mulher boa. Uma mulher com coração aberto a Cristo. Um homem com coração aberto a Cristo. Nós estamos aqui numa festividade que ela é dirigida pelos homens, mas ela é destinada àqueles que querem adorar a Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se ou alegra-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Glória a Deus. Santo Espírito, que o Senhor fala, o Senhor faça. Senhor, eu não quero anular a oração que o teu filho fez, Senhor, de maneira nenhuma, pois foi abençoadora, e através dela, Senhor, a minha vida está entregue ao Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus uma vez mais, que, Senhor, ninguém fale aqui além do teu Santo Espírito, que nada se sobressaia ao Senhor, que eu não roube a sua glória e nem faça tentativas disso. Que o teu nome seja adorado e glorificado, que a tua palavra seja pregada e abençoadora em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse livro dos Salmos, o livro dos Salmos, ele é uma coletânea de várias e várias poesias de alguns autores da palavra do Senhor. Na verdade, eles não escreveram aquilo ali no destino de falar, essa daqui vai ser a palavra do Senhor. Mas o Senhor achou por bem canonizar isso, e achou por bem trazer isso à nossa vida aos dias de hoje, para que através de tudo isso que está escrito, o Senhor venha falar aos nossos corações. E esse salmo específico, ele foi escrito por um cara chamado Davi. E esse Davi, ele é famosíssimo, né? Quantas vezes a gente prega sobre Davi, a gente fala de Davi. Davi edifica tanto a nossa vida quando nós falamos ou ouvimos sobre ele. Era um camaradinha que pegou aquela pedra e tacou na testa daquele gigante que afrontava o povo de Deus, aonde ali só se achavam pessoas que viam a quem ia enfrentar, e Davi foi aquele que viu com quem ele iria enfrentar o inimigo, que era o Senhor dos Exércitos. E Davi, ele tem vários e vários ensinamentos. O meu pastor Fernandes aqui, ele falou aqui no começo a respeito do Salmo 23, quando fala que ele é o nosso pastor e de nada sentiremos falta, de nada havemos de ter falta.
e falasse a respeito do refrigério, o refrigério da nossa alma que o Senhor nos traz todos os dias, a todo momento, e vários outros salmos que Davi escreveu, mas no final da sua vida, no fim da sua vida, já nos dias da sua velhice, Davi, ele já em sua velhice, talvez em um momento, sabe aqueles momentos em que a gente para e pensa, esses dias, quinta-feira passada eu estava ministrando na minha igreja, e estava falando para o nosso povo ali, sobre idade, sobre maturidade, sobre aqueles dias em que a gente para e pensa e a gente fala assim, cara, eu estou ficando velho, né? Os cabelos já me abandonaram, isso daqui foi resultado de alguns anos como líder de jovens, mas enfim, louvado seja Deus pelos jovens, amém? Vocês não trabalham, mas a gente ama vocês. E a gente vendo os cabelos brancos, né, que aparecem, o tempo passando, já que quando eu cheguei, eu estava ali no fundo, meus irmãos me receberam tão bem, eu estava tão feliz ali, eu parei, orei e voltei por um instante. A minha mente, ela voltou talvez uns 15 a 20 anos atrás, no começo da minha conversão. Quantas e quantas festas eu vi como essa, quantas e quantas vezes em congressos como esse, e aí a gente para e pensa, fala, cara, já faz tantos anos isso daí, eu realmente estou ficando velho. Mas aí você começa a ver os benefícios, né, daquilo que está acontecendo, na contrapartida daquilo que a gente vai deixando. Seria muito bom se, eu penso muito nisso, eu queria ter muito dessa maturidade, ou talvez a maturidade que eu vou ganhar nos anos seguintes, isso se Jesus não voltar para mim ou para a igreja, perdão, isso, eu queria muita maturidade que o Senhor deu e nos dá e trabalha na vida da gente, mas com o vigor da juventude. Talvez eu olhasse lá para trás e não teria feito tantas coisas que desagradaram tanto ao Senhor. Talvez eu tivesse me convertido muito mais tempo do que aos 24 anos de idade. Talvez eu não tivesse tentado tanto destruir a minha vida como eu tentei destruir outrora, e talvez eu tivesse muito mais tempo gozado da presença do Senhor, essa presença tão valiosa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque, meus irmãos, quantas e quantas pessoas não estão tendo esse tipo de vida, não estão por aí afora, uma hora dessa, estão destruindo as suas vidas. E louvado seja Deus, porque aqui ainda tem um povo que quer, aleluia a Deus, que persevera, que continua. E eu falava com uma amiga querida, nossa pastora do grupo de louvor lá, da nossa igreja, e a gente conversa muito, tanto ela quanto o esposo dela, e a gente fala muito a respeito daquilo que acontece, pastores, nos dias de hoje. E esses dias nós estávamos falando sobre a conformidade do povo de Deus. A gente parece que Deus não tem mais nada para fazer na nossa vida. Meu Deus! Jeremias 48, Deus dá uma forte repreensão para aquele povo, o povo moabita, porque como está lá mesmo escrito, eles pegavam tudo que eles tinham, e era como a própria palavra fala, eles colocaram tudo que eles tinham e deitavam ali como se quem deita em cima de fezes, de tão acomodados que eles estavam. E hoje em dia nós não queremos mais muitas vezes perseverar, nós não queremos mais orar, nós não queremos mais aprender a palavra, nós não queremos mais estar num momento como esse, nós não queremos mais, desprezamos a presença de Deus. Mas, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus pelo dia de hoje, porque aqui o Senhor encontrou aqueles adoradores aos quais Ele lá em João 4 disse que procurava, e eu quero acreditar nisso, adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E eu estava pensando sobre isso, eu queria muito ter essa maturidade com a pouca idade, com o vigor da juventude. A gente associando isso, a gente ia fazer tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, enfim. Talvez Davi, quando escreveu esse salmo, teve esse lampejo daquilo que ele viveu outrora. Talvez ele lembrou dos seus dias de guerreiro, dos seus dias de valente, dos dias em que ele juntou todo aquele povo que ele tirou da caverna de Adulão e que ele fez ali os seus valentes. E quantas batalhas, e quantas lutas. A Bíblia mostra que Davi nunca perdeu uma batalha aquela tete a tete. As batalhas que Davi perdeu foi sempre para ele mesmo. E eu insisto nisso, eu prego isso, eu falo isso, nós debatemos muito isso, meus irmãos. Nós temos um inimigo declarado que é Satanás, mas eu quero te dizer, ele não é o nosso maior inimigo. Ele não é o inimigo mais poderoso.
Ele não é um inimigo que vai tirar a vitória minha e sua. A Bíblia fala lá em Romanos 16 e 20 que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés debaixo dos nossos pés. Então ele é um inimigo que já está derrotado por mim. Ele já é um inimigo que já tende a ser destruído. Mas o pior de tudo é que o nosso inimigo não é ele, o nosso maior inimigo não é ele, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque o diabo ele não tem o poder de nos impedir de clamar a Deus, mas nós temos, se nós nos calarmos, nós não temos. Satanás não tem o poder de impedir eu e você de alcançarmos a palavra do Senhor, mas nós temos quando nós desprezamos e trocamos por tantas outras coisas. Por isso que eu digo, meu irmão, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos é que somos que mais nos afasta do próprio Deus. Eu oro muito e clamo muito e falo ao Senhor: Deus, repreende eu mesmo de mim. Deus, me livra de mim mesmo. Davi foi assim, Davi perdeu para ele mesmo os seus desejos. Deus tinha entregado para ele, Deus tinha abençoado a vida dele. Obrigado, pastor. Deus tinha abençoado a ele em tudo. Deus tinha lhe dado mulheres. Naquela época a poligamia era permitido. Não tinha cartão de crédito, então estava tudo certo. E Davi tinha suas esposas, Davi tinha os seus privilégios, mas ele mesmo assim desejou a mulher de seu amigo. Resultado: cometeu adultério, cometeu assassinato, mentiu e ainda quis omitir, e ainda quis encobrir. Mas a nossa Bíblia fala lá em Hebreus 4:13: nenhuma criatura está encoberta diante de Deus. No contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós havemos de tratar. Ele poderia esconder das suas esposas, dos seus capitães, de todos, mas de Deus não tinha como esconder. E a palavra fala que o profeta Natan vem até a ele, e é engraçado que a sentença sai da boca dele. Ô Davi, vem cá. Se tem um homem que tem muita terra e outro que tem pouca terra, tem aquele que tem muito, pega daquele que tem pouco, tudo que ele tem, o que a gente faz? Tem que matar. Quando a gente acha que está com razão, a gente quer destruir as pessoas, a gente quer destruir o irmão, a gente não se preocupa se ele vai para o inferno, se ele vai perder a sua vida, se ele vai sucumbir, a gente não dá nem aí, a gente quer destruir, porque parece que a gente está na posição de Deus, parece que nós estamos no trono, parece que nós é que somos aquele que manda. E irmão, eu quero abrir um parênteses aqui para falar para você que algo que nós temos que ter imenso cuidado é com o orgulho. O orgulho ele é tão terrível que ele veio antes do diabo. O orgulho, quando entrou no diabo, ele nem diabo era, ele ainda era Lúcifer e cantava diante do Senhor. Mas o orgulho fez ele cair, fez ele derrubar um monte. O orgulho que fez o diabo ser diabo. O orgulho que pode destruir a minha e a sua vida. Mas em nome de Jesus eu profetizo a repreensão de todo o orgulho que vai prevalecer no meu e no seu coração a humildade e a graça do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E agora Davi, ele está refletindo, ele está pensando nas coisas que ele fez. Ele escreve esse salmo na sua velhice, né? E ele fala sobre a diferença de viver uma vida de temor a Deus e viver uma vida de sombra. Nesse salmo nós entendemos que mesmo fazer coisas ruins traga benefícios, no fim de tudo os maus colherão suas consequências e dos seus erros, enquanto os que permanecem bons serão recompensados por Deus. Irmãos, o que mais uma coisa que dói muito no meu coração é quando eu vejo um crente cheio do Espírito Santo, ou que já foi cheio do Espírito Santo, que tem o privilégio de estar diante do Deus vivo, de estar junto com os irmãos na congregação dos santos, e aí ele olha para fora, ele olha para aqueles que estão perecendo, mas não sabe que estão perecendo. Eles olham para aqueles que estão sofrendo, mas não sabem que estão sofrendo. E eles olham para aqueles que estão lá fora, em vez de eles ser influência para que aqueles que estão lá fora venham para dentro do aprisco do Senhor, eles estão invejando e estão querendo aquelas coisas que estão acontecendo lá fora. Meu Deus. E aí nós temos o privilégio de estar na presença de Deus, mas nós queremos, meus irmãos, nós temos músicas que falam do Senhor, mas nós queremos músicas do mundo, que falam de Satanás, que louvam Satanás. Nós temos palavras que falam de Deus, mas nós queremos as palavras que louvam o mundo e a Satanás. Nós temos amigos que são chegados, assim como o Senhor Jesus é na minha e na sua vida,
a Bíblia fala que Deus queria falar com o povo do mesmo jeito que falava com Moisés, porque ele falava com Moisés como quem fala com um amigo. E ele quer a mesma coisa para nós, mas nós queremos aqueles que estão lá fora. E aí Davi, ele escreve esse salmo. Quando ele escreve esse salmo, ele faz um alerta. Quando ele escreve esse salmo, ele começa dizendo: olha, não te indignes porque os malfeitores nem tenham inveja dos que praticam iniquidade, porque serão ceifados como erva e murcharão como verdura. O pensamento de Davi, quando ele escreveu, era o mesmo pensamento de Asaf, quando ele escreveu o Salmo 73. E ele ainda faz um alerta: os meus pés quase vacilaram, porque ele olhava a prosperidade do ímpio. Irmão, deixa eu te contar uma coisa: é melhor ter pouco com Deus do que ter tudo com Satanás. É melhor ter pouco com Deus do que ter tudo com o mundo. Jó, quando ele percebeu o pouco que ele tinha, com o que ele achava que tinha com Deus, quando ele achou que ele tinha perdido tudo, quando ele achou que ele tinha tudo, já estava tudo acabado na sua vida, Deus veio até a ele e Deus começou a falar para ele a respeito da criação, a respeito de tudo que ele fez. E aí, quando Jó entendeu, ele levanta as suas mãos e diz: pois eu sei que o meu Redentor, ele vive, e nenhum dos planos pode ser frustrado. Esse salmo encoraja a nós confiarmos em Deus, fazendo o que é certo, cumprindo a sua vontade, que nos leva a ter uma vida abençoada. Um grande ensinamento que o salmo nos traz é que a bênção de Deus, mesmo não sendo de maneira imediata, ela é verdadeira, é duradoura e ela é absoluta. Glória a Deus. Quando o salmista diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, ele literalmente escreve que da parte do Senhor se estabelecem os passos do homem bom. E aí, enquanto eu pensava, meditava e eu falava com o Senhor e buscava, quando a gente vai pregar, a gente quer buscar informação, a gente quer buscar subsídio na palavra, mas, meu irmão, não tem nada melhor do que ir falar com a fonte, falar com o dono de tudo. E aí eu estava falando com o Senhor: o que é ser um homem bom? Porque tudo com Deus é condicionado. As coisas de Deus, elas são a base de condições. Você pode ver que a Bíblia fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Nós queremos ver a glória de Deus, mas temos que crer nela. Jesus, ele, na sua palavra, na sua santa palavra lá atrás, ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome. E aí ele dá a instrução. Sempre tem uma condição, sempre tem algo, porque eu falo, como minha esposa sempre fala, Deus, ele não vai fazer nada daquilo que a gente pode fazer, mas ele faz tudo aquilo que a gente não pode fazer. É meio clichê, mas a Bíblia é verdadeiro. O homem bom ao qual o salmista se refere é um homem justo, que teme ao Senhor e por isso pratica o bem, porém a fonte da sua justiça não está nele próprio. Jesus nos alertou a respeito disso. As nossas obras, elas não são o fator de que nos torna bons. O que nos torna bons não é o que nos torna bons não é o que a gente faz, mas é o que Ele fez. E isso, meu irmão, está evidenciado porque quando o salmista fala a respeito de um homem bom, ele não está falando de qualquer bondade. Ele está falando que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, verso 22. Ele está falando da bondade, que é uma parte do fruto do Espírito Santo. E a bondade que Paulo fala é a virtude de quem não mede esforço para levar o bem a outras pessoas. E as coisas do Senhor, meu irmão, como eu disse, elas são sempre condicionadas. E aí o Senhor, ele fala isso com a mim, com a sua vida nesse salmo. Quando ele fala os passos, não são os passos de qualquer homem. Ele poderia falar: os passos de um homem serão confirmados pelo Senhor. Mas tem uma condição, tem um detalhezinho ali, meus irmãos, que muda toda a história do salmo. Os passos de um homem bom. E eu perguntava para o Senhor qual é a característica, ou quais são as características. Eu queria passar algumas coisas. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando a respeito daquilo que o Senhor requer de mim, de você. Mas eu queria deixar somente algumas chaves, alguns gatilhos, alguns subsídios aqui para mim e para a sua vida. E tomar a Deus que isso possa grudar no seu coração.
que possa encher o seu coração e que em todos os momentos o Senhor possa falar no seu coração a respeito disso. Glória a Deus. E eu perguntava, Senhor, quais são os passos de um homem bom? O homem bom, em primeiro lugar, meu irmão, eu queria deixar para você aqui que ele se arrepende sempre que necessário, reconhece a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. Arrependimento é a rejeição sincera do pecado que nos leva a um retorno contrito à lei moral de Deus. O arrependimento não é só eu fazer alguma coisa e simplesmente, pura e simplesmente parar de fazer. Arrependimento vai além. Arrependimento fala de conversão, fala de mudança de rota. É como se o meu pecado, aquilo que me aflige, fosse essa caixa. E aí, eu chegando nele, eu peco. Mas só que eu resolvi não pecar. Mas eu estou perto. Eu fico perto. Eu não quero somente não pecar, eu quero não querer pecar. E para não querer pecar, eu tenho que estar longe daquilo que me faz pecar. A Bíblia nos exorta a fugir da aparência do mal. Eu aprendo isso com meu irmão José. Porque quando ele foi levado à casa de Potifar, a Bíblia fala que Potifar, ele era um homem importantíssimo perante o faraó do Egito. E ele confiou tudo a José. A gente conhece a história, eu não vou contar aqui para você. Mas em dado momento, a mulher do Potifar, ela viu a beleza de José, ela desejou a José. E tem um detalhe: se ele tivesse consumado aquilo que ela queria, talvez a gente continuaria falando de José aqui na palavra. Olha, Deus, você está ficando louco. Não, irmãos. Porque o ato sexual de um escravo era obrigatório. O ato sexual para um escravo, ele tinha o dever também de fazer isso aos seus donos. Ou seja, se José fizesse, ele não estaria errado, pastor. Mas José, ele preferiu se abster das leis dos homens, mesmo com as suas consequências, para se juntar com a lei do Senhor. Porque o que ele quis, o que ele falou, eu não quero desagradar o meu Deus. Oportunidade a gente tem de sobra, meu irmão. Oportunidade de se arrepender, de querer. Aliás, a oportunidade de pecar. O pecado jaz à porta. E quantos não estão caindo? E quantos não estão se entregando? E quantos não estão entregando a sua vida? Enquanto o Senhor ainda clama pela sua volta. A Bíblia nos fala, meu irmão, que Zaqueu, lá em Lucas 19, a Bíblia vai falar a respeito de Zaqueu. E Zaqueu é interessante porque ele não só se arrependeu de tanto que ele roubou, ele era um publicano. E publicano, ele era um judeu que era separado para cobrar os impostos de Roma. E os impostos eram o seguinte: se ele falasse assim, ó, o imposto é um copo de água, ele poderia chegar em qualquer pessoa e falar: eu quero 3, 4 copos de água. Mas como assim? É só um imposto? Não, mas eu quero 3, 4. Roma quer 3, 4. Ele chegava lá em Roma e falava: só tem um copo de água aqui, o seu imposto tá. O resto ele guardava para si. Esse era o publicano. Por isso que os publicanos eles eram tão odiados, porque eles também eram judeus. Eles oprimiam os próprios irmãos. E Zaqueu, quando ele desce daquela árvore para ter com Jesus, ele tem um arrependimento genuíno. E a prova do arrependimento genuíno de Zaqueu foi justamente ele estar perto do pecado, mas ele simplesmente querer dar a volta, querer se converter, querer convergir esse pecado, querer se retratar esse pecado. E ele disse: olha, Senhor, se eu roubei, eu quero entregar 4 vezes mais aqui eu roubei. Um outro exemplo é o soldado, aquele soldado romano ao qual estava com Paulo e Silas na prisão. Os soldados romanos, eles eram treinados para torturar, eles eram treinados para maltratar, eles eram treinados para judiar. E quando Paulo e Silas estão naquela prisão, que Deus faz tudo o que faz. Se um soldado, se um carcereiro deixasse alguém preso fugir, ele era passível de morte. Ele sabia que ele ia morrer. E ele não quis esperar, porque Roma tinha muitos métodos horríveis, torturadores. Ele fala: eu não vou esperar não, eu vou matar, eu vou morrer aqui mesmo. Quando ele via ele tacar a espada no bucho, Paulo disse: peraí, rapaz, estamos todos aqui. E ali ele viu que Deus estava na vida de Paulo e de Silas. E ele disse: o que eu preciso fazer para estar com o Senhor? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo na tua casa. E aí lá em Atos 16, o que chama mais atenção para isso
é a prova do arrependimento dele, porque a Bíblia vai falar assim: e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, ou seja, lavou-lhe as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Sabe o que significa isso? O soldado que torturava, agora ele está cuidando das feridas. Aleluia! Isso é o arrependimento, não é só parar de torturar. Agora ele está cuidando das feridas. E o que eu quero dizer com isso para você nessa noite? Se houver arrependimento na sua vida, Deus ele vai te chamar não pura e simplesmente para você deixar o pecado, mas para você cuidar das feridas daqueles que choram. Para você cuidar das chagas daqueles que sofrem. Para você fazer aquilo que você fazia ao contrário de Deus, agora você vai fazer a favor do Senhor. Em nome de Glória a Deus. Segundo, um homem com que quer seus passos confirmados pelo Senhor, ele tem propósitos coletivos. Irmãos, a gente vive um tempo, e esse tempo é muito doloroso. É um tempo chamado egoísmo. E nós não fomos chamados para o egoísmo, nós fomos chamados para o altruísmo. Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas muitas vezes a gente só quer cuidar, ou só quer pregar, ou só quer falar do Senhor para aquele que eu sou chegado, para aquele que eu sou amigo, para aquele que, para toda criatura. E aí o demais vai estar nas mãos daqueles que recebem a palavra. Meu irmão, ter um propósito coletivo é querer para as pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O Evangelho de Cristo ele tem muito mais a ver com os outros do que com nós próprios. O Evangelho de Cristo ele é muito mais entrega do que recebimento. E tem mais, e é outra coisa que pega. Irmãos, foi um pedido, eu falei isso no começo aqui. Eu clamo muito para não roubar a glória do Senhor. Aleluia. Isso não, porque muitas vezes a gente faz e a gente quer os méritos, a gente quer os louros da vitória, a gente quer receber elogios, a gente quer receber isso, quer receber aquilo. E eu quero te falar uma coisa: a sua ausência ela não pode atrapalhar o propósito de Cristo. Não existe uma obra boa, só aquela obra que se eu participar ela vai bem, se eu não participar, tomara que não. Ela tem que prosperar também. Se tudo pode acontecer só quando você está, significa que você falhou ao transferir o que Jesus te comissionou. Aí, Pai. Como eu falei no começo, irmãos, eu fiquei muito feliz. Alguns anos atrás, o meu sogro ele teve câncer e aí a gente teve que ficar cuidando dele. Ele veio morar na minha casa, eu e minha esposa, e aí as nossas atividades na liderança dos jovens, ela foi ficando pendente, e a gente foi se afastando até um ponto que a gente chegou e falou: não, a gente não tem mais condições de estar na liderança. Falei com o meu pastor, ele entendeu, a gente teve que tirar esse tempo, nós pedimos ao Senhor, tiramos esse tempo para cuidar dele. Ele veio a falecer, infelizmente, mas ele veio a falecer, ele foi acreditando que Jesus Cristo é o único Senhor. Ele foi batizado, ele creu no Senhor, ele aceitou Jesus, e em breve nós vamos nos encontrar. Mas sempre quando a gente está fazendo um trabalho, a gente meio que se apega com ele, ou alguma coisa. E eu me apeguei realmente, mas eu falei: Senhor, louvado seja Deus, porque isso não depende de mim. E a maior prova que eu vi que não dependia de mim, meu irmão, foi porque meses depois, no começo do ano, nós sempre fazemos a campanha lá, 12 dias de clamor por 12 meses de bênção. E foram 12 dias direto de pregação, pastor. Glória a Deus. E dos 12 dias, meus pastores, de pregação, 9 deles foi com um jovem na frente, pregando a palavra do Senhor. Glória. 9 desses 12 dias foi com um jovem que foi meu liderado, que eu discipulei. Mas o mais maravilhoso, sabe o que foi? Não precisou eu continuar com eles para Deus desenvolver aquilo que Deus tinha na vida deles. Irmãos, deixa eu te contar uma história aqui. Um antropólogo foi numa tribo africana, e ele ali ficou alguns dias estudando, e aí no final dos dias ele juntou todas as crianças ali, já estava num momento de descontração, e ele teve uma grande lição, e serve para mim, para a sua vida hoje, porque ele pegou um balde, encheu de doces, e
ele pendurou em uma árvore e ele perfilou todas as crianças e ele falou assim: vocês vão correr até lá, o primeiro que chegar lá vai ganhar aquele balde de doces. E aí as crianças se perfilaram, e na hora que ele fez a contagem, ele disse: já. As crianças levantaram, pegaram umas nas mãos das outras e foram. Chegaram lá, todas elas pegaram o balde e eles sem entender nada. E aí ele perguntou para uma das crianças: por que vocês fizeram isso? E uma delas respondeu: Ubuntu. Ubuntu é uma palavra que significa eu sou quem eu sou porque todos somos nós. Glória a Deus. Aleluia. A justificativa daquela criança foi: olha, tio, de nada adianta um de nós pegar aquilo ali e ter todo o prazer de comer aqueles doces e os outros vão ficar com vontade. É verdade. Deus, glória. Então que nós todos venhamos a ganhar tudo isso. E esse termo Ubuntu, que significa sou quem sou porque todos somos nós, isso é aplicável para a igreja. Porque eu não ando sozinho, eu não oro sozinho, eu não estou pregando aqui sozinho. Aleluia. E eu estou com o Espírito Santo, mas eu tenho pessoas que intercederam. Eu me lembro do dia que eu me converti. Eu sempre fui muito, eu sou até hoje muito tímido. E no dia que eu me converti, eu fui lá na frente, eu ficava de cabeça baixa, mas quando eu levantei a cabeça, eu vi a irmã Núbia, a irmã Helena, o irmão Júlio, o irmão Benício. Eu vi, esses eram os irmãos que estavam olhando para mim, chorando, e eles falavam e eu sabia o nome deles. Até que enfim, porque eu fiquei 2 anos indo para a igreja, mas eu não aceitava Jesus. Mas no dia que Jesus falou chega, não teve para um ponto de correr, não teve para onde andar. Mas o mais maravilhoso que eu vi foi aquelas pessoas, porque eram os que oravam por mim, eram os que clamavam pela minha vida. E tantos estão necessitados de clamor e esperando eu e você estarmos em clamor. Porque nós temos que ter propósito coletivo. Porque o homem que quer ter seus passos confirmados tem que ter propósito coletivo. Tem que saber que não é só para ele, porque é para o Senhor Jesus. Ele nos ensina, aleluia, lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. E nela ele fala: Pai Nosso. É Deus, aleluia. O pão nosso. Venha a nós o teu reino. Perdoa as nossas dívidas. Somos nós, meu irmão. Nós somos um corpo. Eu quero chegar aqui e falar: Senhor, eu cheguei. Mas o meu irmão Fernando chegou também. O Edu chegou. O irmão chegou. A sua família vai chegar. Aquele que no céu vai chegar. Nós não vamos chegar sozinhos. Nós somos um corpo. Glória a Deus. Moisés teve toda a chance. Deus. Um dia Moisés sobe para o monte, ficou 40 dias e as pessoas olharam, falaram: Moisés morreu. Fizeram um bezerro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. E Moisés desceu. E Deus se revoltou com aquele povo. Quando Moisés volta para o monte, Deus ele faz uma proposta. Deus fala com Moisés, Êxodo 32, versículo 10 em diante, ele fala assim: agora pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e se consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Oh, irmão, eu conheço tanta gente que se Deus falar: olha, vai acabar tudo que está em sua volta, só vai a sua igreja prosperar. Oh Deus, vamos. O que Moisés respondeu ao Senhor foi: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Que tirasse da terra do Egito com grande força e com forte mão. Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los os montes e para destruí-los a face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu darei a vossa descendência a toda essa terra que tenho falado, para que possuam herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer aquele povo. Irmão, o seu clamor ele tem valor diante de Deus. Clama por aqueles que estão sofrendo,
pelos que vos atacam, clama por aqueles que vos perseguem. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 5: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos e quando sofrerem por amor de meu nome, porque grande será o vosso galardão, porque assim foi com aqueles que vieram antes de vocês, e assim convém que seja. Meu irmão, não ligue para o sofrimento, tem um pensamento coletivo, e o Senhor confirmará os seus passos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se pôr de pé? Glória a Deus. E eu queria terminar para te dizer que um homem ao qual o Senhor confirma os seus passos, ele tem que ser um adorador por excelência. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, a angústia ela não pode impedir, a dificuldade não pode impedir, o choro não pode impedir, a prova não pode impedir que a sua adoração chegue ao Senhor. Aleluia. Você não vai parar no meio do caminho. Talvez você entrou nesse lugar e você está falando: cara, você nem sabe o que eu estou passando, você nem sabe a dificuldade que eu estou, você nem sabe pelo que eu estou passando hoje, você nem sabe, você nem faz ideia. Eu não faço mesmo, eu não tenho necessidade de saber, mas aquele que fez os céus e a terra, ele te trouxe aqui para te falar que não é isso que vai parar, não é isso que vai te interromper, e não é isso que vai embarrear a sua vida. A Bíblia fala lá em Daniel 3 a respeito de 3 meninos: Ananias, Misael e Azarias, que a gente chama de Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 meninos, a gente falou sobre isso essa semana. Esses 3 meninos foi declarado um decreto ali, que eles tinham que adorar a uma estátua, a um ídolo ali de Nabucodonosor. Eles podiam só para não ter confusão, eles podiam ficar à vontade, eles chegar ali, alguém de repente tá ali, né? Presbítero, ele chegar a cara, que dor na coluna. Oh Deus. Adorou, vamos embora. Aí o outro, minha alparca está desamarrado, olha, adorou, foi embora, se prostrou. Aí o outro fala: cara, meu joelho está pegando. Deus, que bondade. Fingir que ia adorar, como muitos de nós fazemos. Porque na casa do Senhor é tudo muito fácil. Na casa do Senhor a gente pega fogo, a gente flameja. Mas, irmãos, é como diz um amigo nosso: aqui é o vestiário do jogo, é onde recebemos as instruções. Quando a gente sai lá fora, lá que é a hora do jogo, lá que é a hora da coisa fazer, lá é que nós vamos fazer a diferença. E aí aqueles 3 meninos, eles se firmaram, falaram: não, nós não vamos adorar, nós só adoramos a um Deus. Aleluia. E aí a gente conhece a história. Fornalha deles. A ira do homem era tão grande que ele mandou aquecer 7 vezes mais. Meu Deus. E aí, tanto que o soldado que foi aquecer morreu. E quando ele chegou lá dentro, nos mandou alguém ir lá ver se eles já estavam em cinzas. Quando olha para aquele canto, olha assim, tá os 3 meninos lá, só que tem o seguinte: eles entraram lá com as mãos amarradas, só que estão tudo solto, estão tudo passeando. Aleluia. Aleluia. E tem mais, tem um a mais lá. E esse que está mais lá, ele é semelhante ao Deus vivo. Glória. Irmãos, a gente sabe da história, quem estava lá era Jesus. Glória a Deus. Sabe o que é melhor? O mesmo Jesus que estava naquele lugar, com o dínamos ou o dunamis, que é o poder explosivo de Deus. Esse mesmo Deus, Ele está nesse lugar, só para te ouvir, te abençoar e receber a sua adoração por excelência. Não são os ambientes que definem a nossa adoração, não são as dificuldades que definem a nossa oração, não são as provas que definem a nossa adoração. Paulo e Silas, Atos 16, a Bíblia fala que eles saíram para adorar, mas no meio do caminho eles expulsaram um demônio, eles foram presos, eles foram julgados de maneira errada, eles foram açoitados, eles foram lançados numa prisão. E quando acordaram, meu irmão, o ambiente era de prisão, o ambiente era hostil, o ambiente era terrível, mas o propósito continuou. Que
que você está sentindo aí, meu irmão? Estou sentindo meus lábios. Tá bom, eu estou sentindo os meus também. Silas diz: então, irmão, vamos conjecturar aqui. Eu não sei o hino que eles cantaram aqui, mas eu vou usar a imaginação. Talvez um olhou lá e falou assim: olha, bem-aventurado, como disse há pouco, é aqueles que são perseguidos. Senhor, nós te agradecemos porque nós somos perseguidos e bem-aventurados na tua presença. E o outro cantor, meu irmão, todo esse louvor para a sua vida, eu não sou cantor não, mas eu vou arriscar lá. Quem sabe eles não cantou e falou assim: tentaram me parar, mas prossegui, hein? Tentaram me calar, mas eu louvei. Lutaram tanto para me ver no chão, tentaram até contra a minha vida. Vai, Silas, agora tu canta que eu vou orar. E aí o Silas continua: mas Deus com sua mão me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me deu louvor. Mais firme do que nunca hoje estou. E aí o Paulo continua com a oração, talvez com a oração de Abacuque, e ele disse: olha, Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que não haja ovelha nos campos, nem vaca nos currais, todavia eu adorarei ao Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Adore a Ele. Eu queria orar pela sua vida, queria já entregar. Aleluia. Não sei se vocês vão louvar, vocês vão